dia, galera do primeiro ano. Vamos aqui preparar vocês para a prova, algumas dicas fundamentais para a prova e também para as questões do Enem e questões do país. Lembrando que nas aulas a gente trabalha a matéria do Enem e do país para que você tenha uma boa colocação nesses vestibulares em geral aí. Gente, olha, a base para a prova agora, a prova de sexta-feira, é gêneros literários. Então, o que vocês devem saber? O que é necessário vocês saberem? Nós temos 4 gêneros literários. O gênero lírico, o gênero épico, o gênero dramático e o gênero narrativo. Como a gente vai diferenciar cada gênero desse? Rapidinho. Quanto à forma, o gênero lírico, ele se organiza em forma de versos, viu? Lembrar lá que ele é em verso, para quem não sabe, verso é quando não ocupa todo o espaço da página. Esses versos se organizam em estrofes e essas estrofes formam a poesia. É importante notar e lembrar, muito importante isso, que nem sempre a poesia tem que vir em forma de versos. É muito comum, é possível encontrar elementos poéticos na prosa, em gênero narrativo. A gente costuma dizer que existe a prosa poética, mas isso não vem ao caso agora. O segundo gênero importante que a gente vai trabalhar com vocês é o gênero épico. Trabalhamos muito na sala e é muito importante até porque há uma prova do país que vai cobrar uma obra épica, que é a obra Caramuru. Já vai gravando isso aqui. E quem já está lendo Caramuru e testa no Caramuru deve perceber o que em Caramuru? Caramuru é a trajetória de Diogo Alves, que é chamado de Caramuru, filho do trovão. E por que é chamado de Caramuru? Porque ele tem feitos heróicos dentro da obra. Então, muito importante, porque o gênero lírico e épico, quanto à forma, são muito parecidos. Por quê? Tanto o lírico quanto o épico se organizam em forma de versos. Portanto, formalmente, questão da prova, formalmente, não há muita diferença do lírico para o épico. No entanto, do ponto de vista do sentido, do conteúdo, o gênero lírico diferencia-se e muito do épico. Por quê? No gênero lírico, você tem a expressão de sentimentos, a expressão de motivos emocionais, subjetivos. Não é à toa que lírico vem da palavra lira. Por que lira? Lira é um instrumento musical muito utilizado na antiguidade, e instrumento musical que servia, a música tem esse sentido de mexer com o subjetivo, com o motivo, com as lembranças. Portanto, geralmente, quando você vê a poesia, ela está em primeira pessoa. E nós dizemos que ali tem-se o eu lírico, que está na sua voz poética, é ele que fala a voz poética lá, né? Eu gosto muito de citar uma poesia muito conhecida dos alunos, né? O poema Soneto de Fidelidade, de tudo ao meu amor serei atento, quer dizer, um poema lírico, tá? No épico, nós também temos os versos, no entanto, esses versos, eles narram. Narram não é narrativo? Sim, mas o narrativo, na realidade, originou-se a partir do épico. Por quê? Como não havia ainda o costume, ou não havia se desenvolvido a escrita em forma de prosa, era costume narrar feitos heróicos de alguém em meio de versos. Às vezes versos, inclusive, metrificados. Já explicamos a vocês o que é métrica, né? Esses versos, às vezes, são metrificados. Por exemplo, Caramuru é uma obra em versos, inclusive metrificados, versos decassílabos. E em Caramuru eu tenho a história épica de um herói, que é Diogo Alves, que conseguiu conquistar, colonizar, né, dominar os selvagens, chamado livro, da Bahia. Mas nós temos outras epopeias muito conhecidas, importantes, tá bom? Na tradição clássica, o famoso Homero, né? Lembrar aí de Homero, com 2 epopeias muito importantes, que é a Odisseia, a história de Ulisses lá na sua grande Odisseia, e a história também de Aquiles, né, na relação com a guerra de Troia. O próximo gênero é o gênero narrativo. O gênero narrativo, ele parece com o épico, não quanto ao aspecto formal, porque formalmente o narrativo é escrito em prosa, enquanto o épico é escrito em versos. O narrativo é prosa, para quem não sabe o que é prosa. Prosa é quando a escrita ocupa todo o espaço da página, né? Quando você pega uma leitura de um conto, de um romance, de uma crônica, você tem escrito em prosa. E o narrativo, ele apresenta um enredo. O que é enredo? Aquela história que tem início, meio e fim. Não necessariamente tem início, meio e fim. Depois vocês vão estudar mais profundamente nos tempos, né, que pode ser tempo cronológico ou psicológico, mas que você tem um enredo que vai se desenvolvendo nesse processo. O narrativo, a gente vai desenvolver melhor, desenvolvemos em sala, né, que ele apresenta alguns subgêneros, que é o romance
o conto, a novela e a crônica. Saber diferenciar esses quatro, rapidinho, muito importante. O romance é muito comum as pessoas associarem romance à história de amor. Vou contar a vocês, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito comum eu ter briga na sala de aula. Eu estou lendo romance policial, o pessoal fala, mas eu não gosto de amor entre policiais. Não tem nada a ver amor com romance. Romance é estrutura, é gênero literário. Por exemplo, Harry Potter é um romance, Senhor dos Anéis é um romance. É um romance também, Feliz no Velho, que é uma história que não tem história de amor, história biográfica, que tem a história do Feliz no Velho, do Marcelo Rubens Paiva, e é um romance. Então quando você pega um livro, é um livro relativamente extenso, né, que tem uma trama, que tem um enredo, que tem uma história, que tem uma referência temporal, ele é um romance. Eu estou lendo aqui um romance, comprei um romance, chegou de Backstreet, é um romance, Agosto é um romance, mas a gente tem muito romance. O conto, ele é um subgênero narrativo, mas diferente do romance por causa da extensão, ele é pequeno. É aquela história rápida, aquela que você lê rapidamente, inclusive muito comum nos dias atuais, esses dias corridos, a pessoa pode sentar no ônibus ali e ler rapidamente. Conto, a gente vai lembrar de Machado de Assis, com seus vários contos, um conto muito fantástico, Machado de Assis, é o conto Alienista, que é engraçado, embora não seja tão curto, é um conto que não tem essa dinâmica, essa quantidade diversa, né, tão grande de personagens. A novela é outro subgênero narrativo. Ele é engraçado que a novela, ela se diferencia do romance porque é menor que o romance e maior que o conto. Outra característica da novela também é que ela tem muitos personagens, uma diversidade muito grande de personagens na novela. Uma novela muito boa, muito conhecida, né, dos alunos é Quincas Berro d'Água, do Jorge Amado, uma novela muito bacana. E outra novela também que nós já lemos, eu indiquei para vocês, talvez não este ano, mas já indiquei para os alunos, a novela do autor colombiano, um autor que é prêmio Nobel de Literatura, o Gabriel Garcia Marques, Crônica de uma Morte Anunciada, uma novela fantástica, muito boa. Crônica, o nome já diz crônica, né? Tem a ver com cronos, com o tempo, né? Essa escrita, geralmente publicada em jornal, que também tem uma narrativa que trata da atualidade. Ok. O próximo gênero é o gênero dramático. Drama, pronto. É muito comum a gente, quando alguém está tenso demais, a gente fala, oh, deixa de drama, né? Você está fazendo muito drama. O que é fazer drama, gente? O drama, infelizmente, em Montes Claros é muito comum, porque nós nem sequer temos teatro aqui, né? Tem o Centro Cultural, que às vezes tem algumas peças lá, inclusive muito boas, mas as pessoas não têm o costume. O drama é peça teatral, né? O drama é uma escrita feita para ser representada no palco. Portanto, o drama só se realiza mesmo na hora de estar no palco. Acho que o drama mais conhecido nosso é o Alto da Compadecida. Alto da Compadecida. Se você pegar para ler, é um drama, né? Ele tem indicações, que a gente chama de rubricas, né? Indica o que você deve, o que o personagem deve fazer, que hora que se fecha a cortina. Esse é o drama, tá? Muito comum no drama é o diálogo, né? O diálogo, porque os personagens vão se dialogando, tá? E o drama apresenta a trama, né? A história, né? Essa história que às vezes pode ser, eu acho que um exemplo também da literatura mundial de drama, né? É o Shakespeare, né? Os famosos dramas dele, como o Romeu e Julieta, A Tempestade, né? Hamlet, etc. Então, esses gêneros literários, por que conhecer gênero literário? Ora, eu peguei aqui uma obra, Caramuru, para ler, uma obra do Paes, eu preciso identificar qual é o gênero a que ela pertence. O Paes cobra o gênero, porque eu preciso entender a história, o efeito histórico desse gênero, por que é escrito em forma de epopeia, qual a relação com o momento histórico. Olha, turma, basicamente é isso aqui na prova. Haverá lá algumas questões também de arcadismo, que vocês já conhecem. Eu acho que não é necessário trabalhar. Dá tempo de falar sobre arcadismo. E vamos lá. Vou falar um pouquinho do arcadismo aqui para vocês. Que caso o aluno tenha perdido a aula, pode ficar em casa aí e revisar para a prova. Acho que aqui está bacana para a prova, tá? E também estudando para o Enem, viu, turma? Enem e Paes. A gente prepara aqui para o Enem e Paes o tempo todo. Arcadismo é outra matéria que vai cair na prova. Acho que o que você precisa saber de arcadismo? Eu costumo dizer, olha, se você chegar para estudar arcadismo e lembrar que o arcadismo é a negação do barroco imediata, é fundamental. E lembrar dos três nomes do arcadismo. Arcadismo pode chamar também de neoclassicismo. Foque isso aqui. Ó, classicismo tem a ver com clássico,
cultura clássica. E aí o que eu preciso lembrar de arcadismo? Ele também é chamado de setecentismo. Por que setecentismo? A partir do ano de 1700. Lembra vocês que o barroco é a partir do ano de 1600, por isso que é chamado de seiscentismo. Quais são as características? Quais são as características do arcadismo? As quais eu preciso saber para a prova, gente. O que eu preciso ter noção para a prova? Primeiramente lembrar, o arcadismo gosta da paz, do campo, da tranquilidade. Portanto, bucolismo, gente, por que paz? Porque o barroco já foi muito conflito, muita tensão, né? E o arcadismo é o momento da tranquilidade, da paz, bucolismo, que é o ideal de vida no campo, tá? Marcar isso aí para você fazer uma boa prova. Arcadismo, ideal de vida no campo. Então, tudo que for questão que houver desequilíbrio no arcadismo, está errada. Para ser arcadismo, tem que buscar a ideia do equilíbrio. O predomínio do equilíbrio, né? Da tranquilidade, da paz. O arcadismo ele é ameno, né? Ele é tranquilo, ele é ameno, tranquilo, da paz, é muito importante isso. Pastoralismo, o ideal de vida de pastores. E como o nome já diz, neoclássico, retoma o clássico. Portanto, é importante aqui a retomada de elementos da mitologia pagã. Quando eu me refiro à mitologia pagã, eu estou me referindo à mitologia greco-romana, tá? A mitologia pagã, referência a deuses, né, da mitologia, como Zeus, como Amor. Quando fala em amor, né, Amor, letra maiúscula, é referência a Cupido, referência a Eros, né, e no mais é isso. Eu faço votos para que você tenha uma boa prova. Se você matou a aula, é hora de você pegar aqui a questão. Se você vê a aula, de você firmar a questão. Faça uma boa prova. A prova está dentro das revisões. E prepare para o Enem, prepare para o país. Porque, firmeza aí. Obrigado, Valmar. Obrigado, diretor Santos. Obrigado, Flávio.